Olá, tudo bem? Que Deus abençoe sua vida. Nós vamos estar aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje estão aqui começando novas pessoas que participaram conosco do ECM, final de semana. Então você também é bem-vindo, você também está bem-vindo aqui com a gente. A gente está muito feliz porque nós estamos avançando na nossa escola de cura. Nós estamos aqui já no terceiro módulo da escola de cura e você vai poder acompanhar aqui de uma maneira onde você possa entender cada módulo. O terceiro módulo, nós estamos ensinando as orações, estamos ensinando, já falamos da oração de cura interior e ensinamos a fazer oração de cura interior. Semana passada nós falamos da oração de libertação, já ensinamos a fazer oração de libertação. Quando que é a oração de cura interior? Quando que é a oração de libertação? Você vai poder ver isso nas aulas da plataforma depois. E hoje nós vamos falar da oração de quebra de maldições. É impressionante porque todas elas podem se misturar. Às vezes, num grupo de oração, é feito tudo junto: cura interior com libertação, com quebra de maldição, quebra de votos secretos e tudo mais, tá bom? Então, por que que a gente está ensinando então separado? Porque cada oração ela tem um porquê, ela tem um objetivo, ela tem uma fórmula diferente, tá bom? Ela tem o alvo onde ela tem que chegar. Então, você pode aprender, se você aprende cada uma separado, quando você vai fazer, quando você vai viver um momento de oração, você vai viver isso de maneira consciente, você sabe o que você está fazendo. E não simplesmente fazer aí de qualquer jeito, tá bom? É por isso que é importante aqui a escola de cura, para você poder aprofundar isso, tá bom? Então é legal você começar na plataforma, tem lá os dois módulos passados, vai ter o terceiro módulo, e depois nós vamos chegar no quarto módulo. O terceiro módulo você vai ver que nós vamos ensinar várias orações, vários tipos de oração. No quarto módulo, nós vamos ensinar a fazer retiros. Olha que coisa maravilhosa. Nunca, nunca, nunca vi um curso onde nós aprendemos a construir um retiro, a criar um retiro do zero. Você vai aprender a criar um retiro do zero, tá bom? Então isso é muito importante. Por que que nós estamos fazendo isso? Porque nós estamos formando novos evangelizadores, tá bom? Então eu preciso te ensinar os fundamentos, todos os fundamentos, para você aprender a criar um retiro do zero. Porque de repente aí na tua cidade, no teu estado, não tem um retiro e você vai aprender a fazer um retiro de uma tarde, um retiro de uma noite, um retiro de um dia, um retiro de 2 dias, de 3 dias, de 5 dias. Você vai aprender os fundamentos para você criar um retiro. De repente, Deus coloca aí no seu coração para você poder aprender essa ferramenta, tá bom? Então, como é que surgiu o TLC? Como é que surgiu o ECC? Como é que surgiu o ECM? Como é que surgiu o EJC? Como é que surgiu esses retiros? E como que faz para a gente poder aprender a desenvolver o encontro? Como que faz para a gente poder construir uma programação? E aí eu vou disponibilizar para vocês uma programação, vou ajudar você a construir uma programação passo por passo para você construir um retiro, tá bom? Então, olha que legal, nós estamos aqui no meio da nossa escola de cura e ela vai continuar até o quarto módulo, a gente vai concluir e vamos ter isso gravado para que todo mundo que queira aprender possa aprender a todos os passos. Amém? Bom, então vamos lá. Hoje nós vamos aprender a oração de quebra de maldições, tá bom? Então a gente vai aprender como fazer,
Se você tem um caderno, anota os pontos, anota como é que faz, como é que constrói uma oração de quebra de maldições, porque é muito importante isso. Às vezes você vai rezar por alguém ou rezar numa casa e é muito importante que você possa aprender essa oração, tá bom? Bom, então, oração de quebra de maldições. Na Igreja Católica, a oração de quebra de maldições é uma oração de libertação. Então, ó, é uma oração de libertação, mas ela é específica, usada para pedir a Deus que liberte a pessoa ou a sua família de influências espirituais negativas. Aqui, ó, palavras de maldição, práticas ocultas, invejas, consequências espirituais de pecados passados, mas é importante entender o que ela é e o que ela não é, tá bom? Então, olha, aqui já tem um aprofundamento maravilhoso, né? Então, ó, são palavras, são pensamentos, são coisas que falaram para nós. Então, por exemplo, se uma pessoa, se a nossa mãe falou para nós assim: você é burro, você nunca vai ser nada. Você, e aí aqui já entra uma coisa importante. Olha, as palavras têm muito poder. Se você fala, eu não vou conseguir esse emprego porque tem candidatos mais fortes, você está se auto-amaldiçoando, porque Deus te fez vitorioso e tudo mais. Então as palavras têm poder, troque essas palavras de maldição. Se você olha para o seu filho e você fala para ele: esse meu filho é lamentável, ele nunca vai conseguir nada, você está amaldiçoando o seu filho. Se você fala assim: eu nunca vou dar certo, isso é automaldição. Não faça isso, tá bom? Então, os nossos pais podem ter feito isso conosco, podem ter pensado isso. Talvez os pais deles fizeram isso com eles, talvez os avós, os bisavós, tataravó, até a 15ª geração, e tem maldições que são hereditárias, vão passando de filho para avô, para avó, para todo mundo, para neto, e a gente vai vivendo essa carga. Então é importante fazer oração de quebra de maldições, onde nós pedimos para Jesus quebrar tudo isso na nossa vida. Amém? Então, a oração de quebra de maldições, ela é muito, muito, muito importante. Muito. E você pode fazer por você mesmo. Você pode fazer pelos seus filhos. Você pode impor as mãos e fazer uma oração pelos seus filhos. Talvez coisas que você pensou, talvez coisas que você desejou, tá bom? E você não se lembra, mas você pode falar sentimentos, tá? Às vezes o teu filho, a tua filha na barriga, estava na tua barriga ainda, e você com medo da vida, talvez imatura, né? Talvez o marido imaturo, com medo, né? Desejou que aquela filha não nascesse. Não é por culpa sua, não é de propósito, mas desejou, tá bom? Você pode pedir para Deus quebrar essa maldição na sua vida, na vida do seu filho e trocar uma maldição por uma bênção, tá? Bom, maldição do latim maledictio, falar mal. Então, maldição significa falar mal. É uma palavra ou um desejo de mal proferido contra alguém ou algo, muitas vezes com ódio, inveja ou intenção de destruição. Aqui aprofundou um pouquinho mais. Então, isso é uma maldição. É importante entender o que é maldição. Então, sempre é importante quando você for fazer uma oração de quebra de maldição, você ensinar para as pessoas o que é uma maldição, tá bom? Para ela poder, na hora da oração, saber exatamente o que ela vai pedir para Jesus quebrar. Uma maldição não tem poder por si só, mas pode abrir brechas espirituais se houver o pecado, falta de perdão ou afastamento de Deus. Cristo nos libertou de toda maldição na cruz. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós.
Isso está em Gálatas 3,13. Você pode anotar aí. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Gálatas 3,13. Contudo, orações de renúncia e de libertação servem para fechar essas portas espirituais e reafirmar o domínio de Jesus sobre a vida da pessoa. Não é? Então, exemplos de maldição. Palavras como: você nunca vai dar certo, você é um fracasso, que o mal te acompanhe, né? Práticas de magia, inveja, feitiçaria ou simpatias que desejam um mal a alguém. Então, olha, você que é cristão, nós que somos cristãos, você que é um ministro de cura, um ministro de libertação, ministro da palavra, músico, não importa, não é? Um evangelizador, nunca deseje o mal para ninguém, para o teu padre, mas abençoe, que Deus abençoe o meu padre, que Deus abençoe essa pessoa que está me fazendo mal, que Deus abençoe esse meu filho que está me dando problemas. Senhor, o meu filho é uma bênção, Senhor. Eu sei, Jesus, que no teu sangue, logo ele estará liberto de tudo isso, de todo o mal. Senhor Jesus, eu confio em ti. Abençoa o meu filho, Senhor. Abençoa a vida dele. Abençoa o trabalho dele, Senhor. Abençoa toda a inteligência dele, né? Então você pode ser um canal de bênção. Contrário de maldição é uma bênção. Então você, cristão, eu, cristão, no lugar de uma maldição, nós temos que ser aqueles que abençoam. Nós temos que trocar as palavras e sentimentos e desejos de maldição por palavras de bênção, por desejo de bênção, por sentimentos de abençoar. Então, olha só, o que são. Então, ó, você pode. Você tem. Existe também a automaldição. Você pode se amaldiçoar. Olha que coisa maluca. Você pode maldizer a si mesmo. Eu não sirvo para nada. Ué, se você diz que você não serve para nada, você não vai servir para nada. E o inimigo que está te ouvindo usa essa palavra e ele fica dizendo no teu ouvido: você não serve para nada, você não é nada, você é um fracasso. E você acredita nisso e começa a viver como uma pessoa que não serve para nada, como uma pessoa que não tem poder para nada, que não consegue nada, e a sua vida vai ser assim. Então você fica se auto-amaldiçoando, tá bom? Então isso é uma automaldição, tá? Então, em nome de Jesus, a partir de hoje, repita comigo: Senhor, a partir de hoje, eu não vou mais me amaldiçoar, nem vou amaldiçoar meus filhos, nem a minha casa, mas eu vou bendizer a minha vida, Jesus. Você me deu bênçãos. Eu sou uma pessoa abençoada e eu vim nessa terra para abençoar, Senhor. Então, a automaldição, nós temos nela também o voto secreto, tá bom? Então, que é uma automaldição. Então, o que é um voto secreto? O voto secreto é uma decisão interior, consciente ou inconsciente, feita por alguém que limita a própria liberdade espiritual. São como promessas internas, feitas em momentos de dor, medo ou rejeição. Então, olha só, exemplos comuns de votos secretos. Nunca mais vou confiar em ninguém. Nunca mais vou confiar numa mulher. Nunca mais vou confiar num homem. Nunca mais eu vou amar ninguém. Nunca mais eu vou namorar. Nunca mais eu vou casar. São automaldições, são votos secretos. E isso se torna: eu nunca vou ter filhos. Eu não quero ter filhos. Eu nunca vou conseguir um bom emprego. Eu nunca vou conseguir fazer uma faculdade.
São votos secretos. Não quero me casar. O amor só traz sofrimento. Todo homem é igual. Toda mulher é igual. Você está amaldiçoando. Está saindo da sua boca maldições e votos secretos. Nunca mais vou pedir ajuda. Prefiro ficar sozinho. Ninguém me entende. Você está se auto-amaldiçoando. Você está amaldiçoando a sua posteridade. Você está amaldiçoando os planos de Deus para a sua vida. Esses votos, mesmo silenciosos, criam bloqueios emocionais e espirituais, porque são contrários à vontade de Deus, que nos quer livres, relacionáveis e abertos à vida, aberto ao amor. Então, quem é que você quer ser? Você quer ser uma pessoa que abençoa ou uma pessoa que amaldiçoa? Uma pessoa que se abençoa, uma pessoa que se auto-amaldiçoa? Você precisa decidir, muda, começa pelas palavras. Mesmo que o teu coração esteja agoniado, angustiado, muda as tuas palavras, porque as tuas palavras têm muito poder e o inimigo ouve essas palavras e ele começa a agir na sua vida através dessas palavras e ele dá poder a essas palavras e essas coisas começam a se tornar realidade na sua vida. Então, contrário de maldição, Senhor, eu vou ser próspero. Senhor, eu vou ter um bom emprego, eu vou ser um empresário de sucesso, eu vou conseguir dar prosperidade para minha família, Senhor. Eu vou conseguir ensinar os meus filhos, Senhor, a serem prósperos. Eu abençoo os meus filhos, eu abençoo o meu útero, Senhor. Que se que você quiser, eu quero ser aberta à vida, Senhor. Eu renuncio, Jesus, a todas as vezes que eu Sacou essa blusa para desejei lavar? não ter mais filhos, Ou Senhor. não? Eu renuncio, Jesus, a tudo isso na minha vida, Senhor. Senhor Jesus Cristo, eu quero trocar na minha vida toda palavra de maldição por palavras de bênção na minha vida, Senhor. Eu quero, Senhor, ser canal de bênção em todos os lugares onde eu entrar, Senhor. Eu quero ser aquele que só pensa o bem. Eu quero ser canal de amor na igreja, Senhor Jesus. Então, o que é uma oração, então, de quebra de maldições? O que é uma oração de quebra de maldições? É uma oração de intercessão e confiança em Cristo, pedindo a libertação de qualquer vínculo espiritual ou influência do mal. Então, a oração de quebra de maldições é quando a gente pede em nome de Jesus. Aqui é a fórmula já, tá? Se você quiser anotar, ó, fórmula da oração de quebra de maldições. Em nome de Jesus, pelas suas 5 chagas, pelo seu sangue, pela água que jorrou do peito de Jesus na cruz, pela intercessão de todos os santos, pela intercessão de Nossa Senhora, em nome de Jesus, agora eu corto e renuncio, eu quebro na minha vida todas as maldições, todos os votos secretos, e você vai dando nome. Às vezes que eu falei, Senhor, que eu nunca ia dar certo. Às vezes que eu amaldiçoei a minha própria vida. Às vezes que eu não me perdoei, Senhor. Eu corto e renuncio agora. Eu mergulho a minha vida no cálice do teu sangue, Jesus. Eu mergulho meus filhos no cálice do teu sangue. Corto e renuncio agora, quebra agora em teu nome, Jesus, todas as maldições, todos os votos secretos e vai dando nome a tudo isso. Ela se baseia no poder de Jesus. Não somos nós. Nós não temos poder nenhum.
É pela intercessão do Papa Leão, é pela intercessão do Padre Pio, é pela intercessão dos nossos sacerdotes. E você fala o nome do seu sacerdote, dos sacerdotes que estão junto com você, tá bom? Aí na sua paróquia. Não é uma fórmula mágica, tá bom? Não tem mágica, mas é na fé, nos sacramentos, é no poder de Jesus que nós cremos. O católico acredita que somente Deus tem autoridade para quebrar qualquer maldição. E essa libertação vem por meio de Jesus Cristo. É no poder de Jesus, Senhor, é no teu poder que eu peço agora, Jesus. Quebra em mim, Senhor, todos esses pensamentos, pensamentos negativos, Senhor. Quebra essa maldição na minha vida, Jesus. Quebra essa maldição na vida dos meus filhos, Senhor. A rejeição que eu tive, os desejos de abortar que eu tive, Senhor. Quebra isso na vida dos meus filhos, Senhor. Onde é que nós vemos isso na Bíblia? Qual é o fundamento bíblico? Será que Jesus ensinou a gente a fazer oração de quebra de maldição? Então, veja só, em Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Lucas 10,19, eis que vos dei poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Então, é no poder do nome de Jesus que nós falamos e o Senhor age, não é? Marcos 16:17. Estes sinais acompanharão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome haverá quebras de maldições. Em meu nome haverá libertações. E é no nome de Jesus que nós fazemos as orações. É no nome de Jesus, é na autoridade que Jesus nos dá, é na imposição das mãos que Jesus mandou a gente fazer, que nós pedimos para Jesus quebrar todas as maldições. Anote tudo isso. Efésios 6, 10 a 18. Efésios 6, 10 a 18. Revestivos da armadura de Deus. Então você, como um soldado, com São Miguel Arcanjo, com São Rafael, com São Gabriel, com o seu anjo da guarda, a gente se junta e a gente vai em nome de Jesus. Eu creio que esse povo que nós vamos rezar, que nós vamos impor as mãos, serão curados, serão libertos. É no nome de Jesus. E eu peço agora, porque Jesus é poderoso e Jesus nos deu autoridade. Ele falou que no nome dele nós imporíamos as mãos sobre os doentes, sobre os enfermos, e eles seriam curados, seriam libertos. E eu creio nisso, Jesus, e é agora, em teu nome nós pedimos agora, Senhor. Expulsa, Senhor, do nosso meio toda enfermidade, toda maldição. Quebra toda maldição que caia agora, Senhor, as correntes. Que caiam os grilhões, Senhor. Essa é uma oração forte de quebra de maldições, tá vendo? Toda a hereditariedade, Senhor, tudo aquilo que veio dos meus pais, dos meus avós, dos meus tataravós, seja quebrado agora. Tudo aquilo que me prende, tudo aquilo que não me deixa voar, tudo aquilo que não me deixa ser completamente teu, toda essa angústia que eu tenho no coração, tudo isso que eu sinto agora, Senhor, liberta a minha vida agora, no poder do teu nome, é no teu sangue que eu peço pelas tuas 5 chagas, Senhor. Me liberta agora, Senhor. Todo esse sentimento ruim que está dentro de mim, todo esse cansaço físico, Senhor, todo esse cansaço espiritual, quebra em mim a falsa enfermidade da minha casa, dos meus filhos, Senhor. Meus filhos vivem doentes, sejam quebrados agora todos os malefícios, todos os trabalhos que fizeram para minha família, Senhor. Trabalhos espirituais, consagrações, seja quebrada agora desde a 15ª geração até a 15ª geração, toda a posteridade. Que os meus filhos sejam abençoados, que os meus filhos sejam
prósperos. Abençoa os meus netos, meus tataranetos, meus tataranetos, Senhor. Abençoa que todos eles sejam libertos. É em teu nome que nós pedimos agora, Senhor, pelo teu poder, Jesus. Vai à frente, Senhor. São Miguel Arcanjo com a sua espada. Quebre agora, é em nome de Jesus, é no sangue de Jesus. Normalmente, essa oração é feita ou por um sacerdote, especialmente se envolver bênçãos ou oração de libertação mais profunda, um grupo de oração ou ministro leigo em comunhão com a igreja e sempre com discernimento. Então, no ECM, nós sempre estamos juntos, nós estamos sempre em formação, estamos em comunhão com os nossos padres, com a igreja, com aquilo que a igreja orienta, com aquilo que a igreja deixa fazer. Durante a oração, invoca-se o Espírito Santo. Renuncia-se a todo o mal, pecado, orgulho, ódio, práticas ocultas. Então, quando você for começar uma oração, qualquer oração, primeira coisa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus, aí você faz todo mundo repetir, Senhor Jesus, é em teu nome agora nós pedimos perdão de todos os nossos pecados, confessados e não confessados, Senhor. E aí pede o Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, fica conosco, Espírito Santo, pede o Espírito Santo. Santo anjo do Senhor, faz o santo anjo. Depois, pede São Miguel, pede São Gabriel, São Rafael, toda a milícia celeste. Senhor Jesus, envia toda a milícia celeste agora aqui, Senhor, nessa oração. E pede para Nossa Senhora, nós te pedimos agora, cobre todas essas pessoas com o teu manto sagrado, todo esse lugar, que o inimigo não esteja aqui conosco. Aí pega a água benta ou óleo exorcizado, unge todo mundo. Tem que ter uma cruz, você pode ter as relíquias, pode ter o sal exorcizado, o óleo exorcizado, a água exorcizada, tá bom? Asperge todo lugar, todo mundo, unge todo mundo antes de começar a oração, tá bom? Proclama-se o senhorio de Jesus. Se você não sabe proclamar, pode cantar a música. Todo joelho se dobrará, né? Pode cantar, todo joelho se dobrará, né? Pode cantar essa música. Pode colocar uma música, pode colocar um canto gregoriano, né, naquele momento, pode pôr músicas instrumentais católicas, cristãs, para enquanto está no momento de oração. Tudo isso ajuda que a oração seja mais profunda, tá bom? Proclama-se, pede-se que toda maldição ou influência negativa quebrada em nome de Jesus Cristo. Tudo é em nome de Jesus. Nós não temos nenhuma autoridade. É tudo no nome de Jesus. Amém? O catecismo da Igreja Católica. Ó, se você quiser pegar o catecismo, é importantíssimo você pegar o catecismo, porque a nossa igreja, a tradição falando para você, tá? Ensina que o exorcismo é feito em nome de Jesus. A oração de quebra de maldição é feita em nome de Jesus. Senhor, nós pedimos que você faça. Entendeu? Nada daquelas orações, ó, não faça isso. Nós não estamos autorizados a fazer isso. Eu te exorcizo, sai agora em nome de Jesus. Nós não podemos fazer esse tipo de oração. Isso é só o exorcista que pode fazer com autorização do bispo, tá bom? Mas não precisa fazer isso, tá bom? Então, nada dessas orações. Ó, então, o que o catecismo orienta? O exorcismo é feito em nome de Jesus Cristo e é necessário discernimento para distinguir uma presença maligna de uma doença. Por isso, a igreja recomenda que orações de libertação e quebra de maldições sejam feitas com prudência e acompanhamento espiritual e não substituem os sacramentos,
confissão, eucaristia, unção, etc. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque muita gente quer mágica. Ela quer ir numa oração e aí tem uma fórmula secreta mágica que ela vai ser liberta para sempre, que nunca mais vai acontecer. Só que depois a pessoa não quer frequentar os sacramentos, vive no pecado, não vai na missa, não reza o terço todo dia, e depois vai falar: ah, sabe aquela oração lá? Não funcionou, não. Para mim não funcionou, não. Não vai funcionar mesmo, porque não é mágica, é relacionamento. A gente tem que. A evangelização tem que trazer a pessoa para se relacionar com Jesus, não é com a gente. Ninguém tem que seguir o Rogério, nem ECM, nem ninguém, não. Tem que seguir Jesus, tá bom? É Jesus que nós estamos seguindo, tá bom? E nós somos todo mundo igual, tá bom? Bom, complementos espirituais importantes. Para que uma oração de libertação tenha fruto, então, ó, confissão frequente, vida de oração diária, rosário, leitura da palavra, perdão aos inimigos. Como que uma pessoa vai ser liberta se ela não perdoa as pessoas que ofenderam ela? E depois ela vai dizer que Jesus não fez nada para ela. Vida sacramental ativa, então, confissão, sacramento. Então, quem não está casado vai viver a abstinência, vai viver, né, o namoro santo, castidade, vai procurar casar na igreja, não é? Quem está no pecado vai se confessar, porque senão depois para que alguém rezar por você se você não faz a sua parte? Bom, participação da Santa Missa e vai. Então, olha só, nós estamos aqui fazendo um caminho para tornar as pessoas discípulos de Jesus. Não é para viver momentos mágicos, é para que você possa, primeiro, seguir Jesus de verdade, e depois que você seguir Jesus de verdade, o que, que vai acontecer? Você vai se tornar um apóstolo, um discípulo de Jesus, né? Um evangelizador, um exemplo para a nossa sociedade, um exemplo de santidade, uma pessoa que quer caminhar na fé. Mas não é só dentro da igreja, é no seu trabalho, é no dia a dia, é no trânsito, é dentro de casa, principalmente dentro de casa, né? Ser um sinal de Jesus para as pessoas que estão com você, com a boca fechada, evangelizar com a boca fechada, sem dizer uma palavra, amar mais do que os outros, fazer tudo o que Jesus fazia. É isso que nós temos que fazer. Mas essa oração de quebra de maldições, então, né? Depois você vai pegar ela de novo aqui na plataforma e você vai poder ouvir, anotar e fazer quantas vezes você quiser aí no seu grupo e tudo mais, para que você possa exercitar e aprender. E é fazendo que aprende, tá? Não adianta, tá bom? Você pode até colocar os pontos, tal, mas precisa exercitar, tá bom? Não tenha medo. Jesus vai estar junto com você e vai dar tudo certo. Amém? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nós continuaremos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula. Tamo junto. Valeu.